Esse negócio do Elinho aí, o que é? Foi oferecido ao Cruzeiro. Até trouxe ontem, eu não lembro se eu falei, acho que eu falei aqui no Band News na área de porque eu ontem. não estava aqui ontem. Ele foi oferecido ao Cruzeiro. Então é um jogador que tá hoje no Toluca, ele pertencia ao Red Bull Bragantino, né, quando ele jogava pelo Brasil. E em setembro de 2024, o Toluca pagou 15 milhões de dólares por ele. E é um dos nomes que foi oferecido ao Cruzeiro em meio à situação do Gabriel Peck. Tanto o Elinho quanto aquele Brian Rodrigues, que a gente já falou sobre ele. Lá atrás, o Brian Rodrigues da seleção já foi oferecido Uruguai. pelo menos 3 vezes ao Cruzeiro. O Brian Rodrigues, né? Brian Rodrigues. Não, eu conversei com um cara que ofereceu o Brian Rodrigues. E aí eles estão tentando de todas as formas colocá-lo aqui de fato no Cruzeiro. É um desejo Não é deles. só no Cruzeiro, tá? Eles estão querendo que ele saia de lá. Então, aí eles tentaram o CSKA Moscou, e o CSKA Moscou cogitou uma proposta de 12 milhões e meio de dólares. Sim. E aí estão tentando trazer para o Cruzeiro esse Brian Rodrigues, 25 anos, uruguaio, joga pelo América do México. Ofereceram também o Elinho. O Cruzeiro ainda segue na situação de querer o Peck. Esse menino era bom quando ele estava no Sub-17 e no Sub-20 do Uruguai. Bom. O Brian Rodrigues. Tinha que você falar do Elinho. Cara, mas eu gostei muito do último jogo do Uruguai, quando ele entrou, o Uruguai melhorou. O Uruguai é loucura. Não, eu gostei dele, o jogo dele. Não, eu tô brincando. Não, mas esse menino era muito bom. Não, ele é bom de bola, ele é bom de bola. Que a venda do Elinho causou um Ranca-rabo. Um ranca-rabo. Boa Eu definição. não lembrava dele no São Um Paulo. ranca-rabo no São Paulo. Base de São Paulo. Quando o São Paulo negocia o Elinho Ele fez parte com o Red Bull de uma Bragantino, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que São Paulo foi campeão. Quando o São Paulo negocia o Elinho com o Red Bull Bragantino, o Leco perdeu muitos dos apoiadores que ele tinha lá na presidência do São Paulo. Eu gosto do Elinho, tá, cara? Só Acho assim, bom jogador. o Toluca pagou 15 milhões. De dólares. Não de reais, né, e o futebol mexicano tem uma semelhança muito grande com a liga norte-americana, assim. Cara, querem comprar? Pague aí, cara. Porque é um futebol que circula muito dinheiro. Eu acho o Peck mais estável, um jogador mais linear do que o Elinho. O Elinho, eu acho que ele tem uma variação maior, assim, dentro de campo. Tem mais drible, mas no geral, eu acho o Peck mais interessante para o plantel do Cruzeiro. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste domingão, depois de o amistoso ontem. Aliás, galera, de coração, muito obrigado a todos pela audiência. Alcançamos aí mais de 110 mil espectadores simultaneamente. Liderança de ponta a ponta na transmissão. Vários canais transmitiram. E só estou aqui para agradecer primeiro a todo o time da Samuca TV. A você, né, que deixa um like, uma curtida. Foi espetacular. Muito obrigado mesmo de coração. Que venha mais jogo aí com transmissão com imagem aqui na Samuca TV. Obrigado a todos pela audiência espetacular e parabéns aí a todo o time da Samuca TV. Depois do amistoso, o domingo de folga para os jogadores do Cruzeiro e em termos de amistoso ainda tem no outro final de semana o duelo diante da equipe do Grêmio. O Cruzeiro enfrentando o Grêmio lá no Mané Garrincha em Brasília. Aí fecha a preparação com amistoso, porque no dia 22 de julho, uma quarta-feira, lá em Porto Alegre, tem a retomada do campeonato, o duelo diante da equipe do Internacional. E o Cruzeiro até lá tem ainda mais um período importante de preparação com o técnico Arthur Jorge. Alguns jogadores ficaram fora deste compromisso, alguns por opção, outros por causa de desgaste. O goleiro Matheus Cunha, por exemplo, um pouco de desgaste, mas também ficando quase que fora dos planos neste momento. O Kenji reclamou de um incômodo, ficou fora. Chico da Costa e Wanderson dificilmente vão continuar no Cruzeiro, por isso também não foram relacionados por opção técnica. Até por falar em Matheus Cunha, o Cruzeiro pediu o retorno do goleiro Léo Aragão junto ao Avaí. Ele vai retornar nos próximos dias e a explicação é a seguinte: o Matheus Cunha é quase que carta fora do baralho. Teve até uma consulta do Internacional, mas não avançou. Só que o jogador perdeu espaço com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro tem o Cássio retornando de lesão. Tem o Otávio, que inclusive está pendurado com 2 cartões amarelos. E os outros goleiros são jovens. O Vitor Lamonier e também o Marcelo Heráclito. Com isso, o Cruzeiro traz de volta o Léo Aragão, que vinha fazendo uma ótima Série B pela Ponte Preta, tem mais bagagem e é um goleiro também jovem, mas com
mais minutagem e por isso o Cruzeiro fez esse pedido junto ao Avaí. O goleiro retorna nesta semana. Sobre Christian, a venda será finalizada no início desta semana, com o jogador viajando até a Rússia para fazer exames médicos e assinar contrato. Se for aprovado, o Cruzeiro fechando o negócio aí numa operação acima de 10 milhões de dólares, o Atlético Paranaense tem direito a 10% do valor. O Cruzeiro vai ficar com a maior parte desta negociação. Gabriel Peck, chegando na manhã deste domingo, hein? Vai fazer os exames médicos, assinar contrato de 5 temporadas, ele que vem comprado junto ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Tá falado, pessoal? Boa. E aí, só para completar, CJ, para não tomar o tempo do programa de vocês, até porque o adiantado da hora já é avançado. Queria falar um pouquinho sobre Racing, Cruzeiro e Santos. Uma negociação envolvendo o Lautaro que parecia meio óbvia e fácil, ela ainda não foi concretizada. Eu acho que vai acabar acontecendo. Mas nesse momento o Santos e o Cruzeiro apresentaram um pacote que o Racing considerou alto. O Lautaro está fora dos planos do Cruzeiro, com quem ele tem contrato em definitivo. O Lautaro não conseguiu empolgar o Santos, onde ele está emprestado até dezembro. E o Juan Pablo Voivoda, que é técnico do Racing, pediu a contratação do Lautaro. Eles trabalharam juntos nos tempos de Santos. Só que o Santos quer deixar de pagar uma parte do que deve ao Cruzeiro. O empréstimo do Lautaro custou 500 mil. O Santos justifica aqui, já que não vai ficar com o atleta por 6 meses, ele não quer pagar esses 500 mil. E o Cruzeiro quer repassar parte dessa grana para o Racing. O Cruzeiro também não aceita pagar nem sequer R$1 do salário do jogador enquanto ele estiver emprestado ao time argentino. A tendência é que o negócio aconteça, até porque o Lautaro tem o pai do Lautaro foi muito ídolo no Racing, eu nem sabia dessa história, Roberto Osvaldo Dias, atacante do Racing entre 1975 e 83, fez história por lá, 244 jogos, 51 gols marcados, então há também esse apelo emocional para a contratação do Lautaro. A tendência é que esse acordo aconteça nos próximos dias, ainda durante essa semana, mas o primeiro pacote demonstrado, apresentado ao Racing foi considerado caro pelo time argentino. No fim das contas, imagino que o Lautaro vai se juntar à equipe do Racing para o restante da temporada. Gostou do primeiro tempo? Do time do primeiro tempo? Ô Romano, assim, é muita qualidade junta, né? Você pega aí jogador de um nível técnico, a gente pensando em futebol sul-americano acima da média, você tinha um meio de campo todo, Mateuzinho, Gerson, Matheus Pereira, você tem um Caio Jorge, você tem o Sinisterra. Eu acho que assim, as duas grandes notícias do primeiro tempo, o Sinisterra muito bem, partindo para cima, o Fabrício destacou, deu uma pedalada ali para cima do cara do defensor e levou no fundo, e principalmente o Caio Jorge. O Caio Jorge é fundamental para esse time do Cruzeiro funcionar, pela aplicação que ele tem na marcação de saída de bola, isso é muito importante para o funcionamento desse time do Cruzeiro, e depois do jogo na zona mista, ele dizendo que estava jogando à base de injeção. E que isso com certeza afeta o rendimento do atleta. Então essa parada, o Fabrício falava aí, e foram férias, né? 3 semanas é muito tempo, e o Cruzeiro vai ter aí 1 mês, se apresentou 22 de junho, o primeiro jogo oficial vai ser 22 de julho, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Eu não me lembro no futebol brasileiro de algum clube ter 1 mês de preparação para iniciar uma temporada ou para reiniciar uma temporada, que é o que vai acontecer agora. Então acho que essas são as duas grandes notícias. Muito interessante que o Rojas já esteja em campo, porque é um substituto de uma função muito importante. O Cruzeiro fica sem os 2 laterais esquerdos ao mesmo tempo e já traz a reposição do Rojas. E eu acho que uma outra boa notícia que a gente teve dessa primeira etapa é o João Marcelo mostrando também um processo de evolução. E é um cara muito importante, até porque ele é o reserva imediato dos dois, do Fabrício Bruno e do Jonathan Jesus. É uma posição ali que o Cruzeiro, de certa forma, fica bem carente. Tem o Vidalba, que é um cara muito tático, um cara que entrega muito todas as vezes que entra, mas eu acho que o Arthur Jorge ficou meio incomodado com aquele jogo do Cruzeiro com o Católica no Mineirão, tanto que de lá pra cá o Vidalba voltou a jogar de zagueiro numa emergência e hoje, mas de toda forma é isso. Eu acho que foi positivo. É muito a gente querer exigir que o Cruzeiro fosse apresentar hoje o futebol que ele vai ter a partir da volta da temporada no dia 22 de julho. Mas de toda forma eu acho que deixou uma boa imagem. Dá para eleger um melhor em campo do primeiro tempo? Eu acho que por essa volta aí do Caio Jorge, até pelo gol, eu votaria, eu ficaria entre esses 3 que a gente comentou. Mas assim, o João Marcelo, Sinisterra e Caio Jorge. Mas eu daria pro Caio Jorge. E aí, Simões? Concordo. Porque a gente viu aquele Caio Jorge, né? Que acredita que o goleiro vai falhar em todo o recuo, que acredita que a bola do zagueiro vai ser curta e vai lá conferir. E isso foi muito importante pro Cruzeiro do ano passado. Então eu ficaria com o Caio Jorge também, mostrou categoria no lance do gol. Depois teve uma outra jogada, uma enfiada, que ele chutou cruzado de esquerda e chutou errado. Mas de toda forma, voltando a ser, claro, a gente precisa levar em consideração esse aspecto de que o Cruzeiro está em intertemporada ou em pré-temporada. Até porque na pré-temporada em si, com 10 dias já estava em campo.
com time reserva, mas já estava. Então, levando essas questões em consideração, eu acho que foi um Caio Jorge bem diferente do que a gente estava vendo na primeira metade da temporada. Eu vou contrariar os dois, eu vou votar no João Marcelo. Eu gostei demais do João Marcelo, a autoridade se impondo em campo com categoria, não fazendo o jogo de firula. Teve um lance, por exemplo, um lançamento pela esquerda, que ele viu a pressão do adversário, colocou a bola para lateral, com tranquilidade, sem espalhar. E o carrinho que ele deu lá, que dali merecia uma placa, e a bola saiu, você viu, né? Ele ficou com clássico, ali isso não é carrinho, é pra qualquer um. Tem isso aí também. Tem o carrinho no futebol. É isso aí. Agora vem a segunda etapa, 9 modificações. Permaneceram o Otávio e permaneceram o Leles. 9 modificações. Só que aí, meu amigo, entra a zaga titular, entra o Perro, e aí o que falar do time do segundo tempo? Ali, esses 3 a gente não precisa nem comentar, né? São jogadores que sempre mantêm um nível lá em cima. Os laterais também eu acho que foram muito bem, né? O Fagner, porque, esse calor também não é fácil pro Fagner, mas quando chegou com propriedade na frente. O Moraes também chegando sempre muito ofensivo, né? A característica dele, além de... eu acho o Moraes muito bacana quando ele joga na lateral esquerda, sabe? Eu acho que ele tem esse drible de corta pra dentro também, vai muito bem. E as chances, as oportunidades que apareceram, principalmente pro Felipe Moraes, que apareceu, que abraçou ela e agarrou muito bem, sabe? Eu acho que deu cartão de visitas aí, porque uma coisa é você mostrar na base, outra coisa é você mostrar em treinamento, agora no jogo, mesmo que sendo amistoso, um segundo tempo, lógico, né, com o time do Defensor também com algumas mudanças e tal, mas mostrou categoria, mostrou personalidade, sabe, encarou esse jogo como tem que ser encarado mesmo, com oportunidade, menino que joga na base tem que aproveitar. O Vitor o goleiro não foi tão exigido, não fez nenhuma defesa, mas aposto também que se chegasse bola lá, também tá preparado pra isso. O Marquinhos... Queria, calma, tem que torcer, calma, Vitor, vai chegar também, não precisa torcer assim. Vai chegar naturalmente, entendeu? E aí, porque quando torce demais pra bola chegar, também dá problema. Não pode torcer, não pode torcer. O goleiro assim, cabeça de goleiro funciona numa rotação diferente. É verdade. Aí o Marquinhos, a gente viu aquele Marquinhos que a gente tá acostumado a ver, né? Muita força, mas não tem parece muita categoria ali na frente, o drible é meio, sabe? Achei que foi também. O Bruno Rodrigues começou bem, logo depois também não foi tão assim quando foi modificado pra beirada, enfim. E o Neiser também persistindo naqueles mesmos erros que a gente vê, né? Ele consegue ter chance que nenhum atacante tem. Você imagina o Caio Jorge tendo as oportunidades que ele tem. Ele tem as chances, mas a coisa não funciona. Agora eu fico na dúvida, realmente a turma fala, porque ele ataca espaços que outros não atacam, que ele se consegue posicionar. Será que também porque o adversário também sabe que também não se preocupa muito, também deixa sozinho? Porque ele apareceu de novo, cara, mais 3 oportunidades claras, entendeu? Aquela tudo bem, o goleiro defendeu, bateu na trave, foi um reflexo puro, também poderia ter tocado no canto, né? E tem vários fatores aí, mas é um menino que precisa melhorar muito nesse aspecto e tá fazendo mal pra ele, esses gols perdidos. Você vê que ele afunda a cabeça, parece uma avestruz. Quando ele perde, a personagem vai lá embaixo, ele afunda a cabeça lá na coisa. Eu já falo daqui, meu Deus, acabou nele. Tem que ser melhorado isso. Isso é treinamento. Agora o Arthur Jorge vai ter trabalho com ele nessa intertemporada agora. Pra incutir na cabeça dele, meu filho, quando for, vai na boa. Pra você poder fazer o gol. Vai ter um trabalho com ele. O que você achou do time do segundo tempo, Simões? O Vitor Lamonier acabou que praticamente não trabalhou, né? Eu acho que o maior trabalho que ele teve foi numa bola recuada pelo Jonathan Jesus. Mas o Otávio teve um baita trabalho e fez uma defesaça. A única oportunidade do Defensor, tanto que o jogador que perdeu a oportunidade foi até cumprimentá-lo, né? Foi defesa, foi impressionante. Era um gol que ele tirou, uma defesaça do Otávio. Eu acho que isso dá tranquilidade pro treinador, né? Porque era um lance realmente muito difícil. Agora, eu concordo. É o garoto, né? O Felipe Moraes. Acaba que virou o nome da segunda etapa. O gol, depois deu uma finalização de esquerda ali muito boa. Mostrou personalidade, chamando o jogo, pedindo bola. Quer dizer, não é fácil chegar no time principal, primeira partida, e ter essa desenvoltura que ele teve. Então, realmente, o garoto deixa um baita cartão de visitas. E o Neiser, coitado, ia fazendo um golaço ali na escorada do Bruno Rodrigues, o goleiro do Defensor. Tem 1,78 m, mas mostrou um reflexo impressionante, meteu a mão esquerda na bola e ela pegou no travessão. Mas no segundo tempo eu destaco isso. A defesa do Otávio e o garoto Felipe, que realmente deixou uma ótima impressão. Ele fez uma defesa de antebraço, como se fosse uma manchete de líbero. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.